Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo extra que não estava muito na programação, mas eu queria muito trazer aqui para vocês, porque eu achei bastante importante trazer esse tópico aqui. Recentemente, a Netflix lançou um documentário muito bacana que se chama A Conspiração Consumista. Se você não viu ainda aí na sua plataforma, dá uma pesquisada para você ver que é muito interessante. Eu queria muito trazer esse vídeo aqui para vocês, porque a gente tem falado muito em consumismo aqui nos últimos vídeos do canal, e aí eu falo muito sobre o efeito colateral que o consumismo tem no nosso bolso, né, nas nossas finanças. Só que também existe um outro efeito colateral, que é o efeito colateral mais voltado para o meio ambiente, né? O quanto que o consumismo também impacta o meio ambiente negativamente. E esse documentário é muito esclarecedor, sabe, com relação a vários pontos. A verdade é que ele é dividido em 5 tópicos, e aí eu queria trazer para vocês o que eu achei mais interessante de cada tópico. Eu não queria dar muito spoiler aqui para vocês, porque eu acho muito bacana você ir lá mesmo assistir esse documentário e refletir sobre o que ele está passando. É muito interessante mesmo, e eu acho que há muito aprendizado lá para a gente poder levar para a nossa vida. O primeiro tópico que ele traz é o tópico Venda Mais. E aí tem alguns executivos de grandes empresas falando sobre suas experiências, né, em setores que fomentam muito as vendas, né, fomentam muito o consumismo. E o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que eu achei muito interessante, foi o fato deles falarem que esses marketplaces, esses sites, né, de venda online, eles estudam muito o comportamento do consumidor para fazer com que você consuma mais. Por exemplo, eles estudam as cores, né? Qual a cor que vai ter aquele botão que você vai clicar, de repente aquela cor faz com que as pessoas cliquem mais, ou então, por exemplo, aquele botão compre com clique, né, faz com que as pessoas comprem mais por impulso, porque elas vão ver que é mais rápido, então elas não têm tempo ali de pensar, será que eu compro, será que eu não compro, ou então se arrepender, enfim. É muito interessante esse tópico, e uma coisa super bacana que eu achei também é sobre essa questão da facilidade de comprar online, né, que os sites, eles são projetados realmente para você sentir que é muito simples e muito fácil, muito rápido ir lá comprar uma coisa online. Por exemplo, eles dão a impressão de que ir numa loja dá trabalho, entendeu? Que demora, que é muito trabalhoso você ter que se deslocar de casa, né, para você ir comprar alguma coisa. Então, quando você tem ali aquilo na palma da mão, muitas vezes no seu celular, que já tem o seu cartão de crédito cadastrado, que você não precisa levantar, ir na sua bolsa, pegar um cartão de crédito para poder colocar os dados. Tudo isso traz essa facilidade para que você não perca tanto tempo e que você não repense se realmente você precisa comprar aquilo. Então, a compra por impulso é muito mais fácil de acontecer quando você está nessas plataformas. O segundo tópico é desperdice mais. E aqui eles trazem um leque de situações em que de fato há muito desperdício quando há consumismo. Aqui eles trazem exemplos de lojas que desperdiçam, que jogam fora produtos novos praticamente, simplesmente porque já saiu da estação, porque já não estão mais na moda, porque entrou uma coleção nova. E muitas vezes esses produtos são desperdiçados, são jogados no lixo comum, às vezes com produtos químicos que não deveriam ser descartados daquela forma. Fala também sobre essas decorações de feriados, sabe, que muitas vezes as pessoas usam ali em determinado momento e depois elas têm que jogar fora tudo aquilo. E uma coisa que eu achei super interessante desse tópico foi essa questão dos lançamentos anuais, né? Por exemplo, determinada marca lança um celular todos os anos e as pessoas vão lá e trocam de celulares todos os anos sem a mínima necessidade, uma vez que o celular do ano anterior ele está em perfeito estado. Muitas vezes eles colocam uma atualizaçãozinha muito simples ali de uma versão para outra, mas eles induzem as pessoas a quererem trocar de celular e aquele celular anterior, ele muitas vezes vira lixo, sabe? E assim, eletrônico que vira lixo, né, muitas vezes é muito poluente e tudo, então todas essas questões são levantadas nessa parte do desperdício. Eu achei muito interessante. O tópico Minta Mais é muito interessante, gente, porque ele fala sobre o greenwashing, né, que é justamente aquele comportamento das empresas de tentar mostrar para você que é uma empresa verde, que é uma empresa consciente, que se preocupa com o meio ambiente, quando na verdade eles não estão fazendo aquilo na prática. Às vezes eles colocam lá no site deles que estão fazendo alguma coisa e na verdade não estão fazendo e estão simplesmente enganando você. E tem muitas formas muito sutis deles fazerem isso, né? Muitas vezes colocando lá
que aquela caixa ali é usada com papel reciclado, ou então que os resíduos estão realmente sendo tratados da melhor forma, que eles são uma empresa que preza pela reciclagem. E a gente sabe que o problema não é simplesmente reciclar, né? Comprar muito, mas mandar para reciclagem. O importante aqui é comprar menos, né? Gerar menos lixo para ter realmente esse menor impacto no planeta e não precisar reciclar tanto, porque a gente sabe que a reciclagem ela é muito difícil, né? Muitos tipos de produtos eles têm componentes ali misturados que são muitas vezes impossíveis de serem reciclados, mas aí as empresas tentam mostrar para a gente que elas estão ali sendo conscientes, que elas estão reciclando, quando na verdade elas estão tentando encobrir ali que elas não estão fazendo absolutamente nada. E o quarto tópico para mim é o melhor, gente, que é o Esconda Mais, que fala exatamente sobre essas empresas que fazem essas campanhas de doação, sabe? Por exemplo, uma loja que coloca lá para você doar roupas antigas, né? Roupas velhas, roupas que você não usa mais, que eles vão lá ao destino correto para essas coisas. Ou então, uma loja de eletrônicos que coloca lá um totem para você colocar os produtos eletrônicos antigos, que eles também vão dar o destino correto. E aí, quando vai ser analisado qual é o destino correto, muitas vezes essas roupas, ao invés delas serem de fato recicladas, né, elas estão sendo enviadas para países pobres e muitas vezes eles geram lixo lá nesses países, né? Eles se transformam em lixo porque às vezes eles recebem tanta roupa, gente, que eles não são capazes de administrar. Essas pessoas, elas não conseguem usar todas essas roupas e aí acaba poluindo os rios, poluindo os oceanos, poluindo, vai para o lixão e aí acaba poluindo o solo também. Enfim, é muita coisa mesmo que vai para esses países. E quando a gente fala em lixo eletrônico, é pior ainda, porque às vezes vai para esses países e eles são lá tratados, abertos, sabe, separados ali os componentes, muitas vezes por pessoas que não estão usando EPIs, muitas vezes usando produtos químicos que também poluem o meio ambiente, também poluem os rios, e está ali comprometendo a saúde daquelas pessoas que estão lidando com aquele tipo de produto. Mas aí eles fazem exatamente isso, né? Eles escondem, eles tiram lá do país deles, né? O país deles fica lá todo ok, todo bonitinho, mas lá o país super pobre, com aquelas pessoas super pobres, está lá com todo aquele lixo, principalmente com todo aquele lixo tóxico, tendo que administrar aquilo, e a gente sabe que os países pobres não têm esses recursos financeiros para fazer isso da melhor forma, né? Isso acaba comprometendo realmente a saúde das pessoas. Para vocês terem noção da discrepância, eles citam o exemplo de Gana, né? Que é um país que tem 30 milhões de pessoas, mas toda semana recebe 15 milhões de peças de roupas. Ou seja, é impossível administrar tanta peça de roupa nesse país. Obviamente, essas pessoas não precisam disso tudo. Então, as pessoas precisam parar com essa ideia de que, tudo bem eu comprar muita roupa porque eu vou ali doar e aí eu vou mandar para um lugar que as pessoas estão precisando. Gente, nem sempre as pessoas estão precisando de tanta roupa, porque é roupa demais. Se por acaso a gente parasse aqui de produzir roupas no planeta, a gente já teria roupa suficiente aí produzida para várias e várias e várias gerações, porque é muita roupa sendo produzida todo ano. Não tem essa necessidade. Então as pessoas precisam parar dessa ilusão de que tudo bem eu comprar muito porque eu estou doando, então eu estou fazendo o bem. Nem sempre você está fazendo o bem, às vezes você está mandando o seu lixo para algum lugar, para uma pessoa super pobre administrar e ela não tem os recursos para fazer isso. O tópico que fecha o documentário, que é o tópico Controle Mais, ele fala sobre o poder das empresas de controlarem os funcionários para que eles, de repente, não exponham, sabe, essas mentiras ou essas ações de esconder, sabe, o lixo. Então, ele é muito interessante. Dá alguns exemplos, inclusive, de ex-funcionários de grandes empresas que tentaram aí implantar alguns modelos mais sustentáveis dentro dessas empresas e não conseguiram. E o que eu achei muito interessante nesse tópico é falar a respeito de regulamentação. Muitas vezes a gente pensa, vai lá no nosso dia a dia tentando fazer coisas que são mais sustentáveis para melhorar o meio ambiente, só que muitas vezes aquilo que a gente faz é tão pouquinho que não tem quase nenhum impacto. E quando a gente fala de o governo fazer isso, né, o governo ir lá e criar regulamentações, o governo criar leis para que essas empresas cuidem de fato do seu lixo, para que realmente sejam empresas mais sustentáveis, aí sim as coisas funcionam. Por isso que é importante
sim, a gente ir lá e fazer nossa parte e tudo, mas é mais importante ainda a gente cobrar do governo que eles de fato olhem para isso, porque apenas dessa forma, com uma obrigatoriedade de uma lei, é que as empresas vão de fato olhar para aquilo e se interessarem de fazer aquilo, porque se elas não fizerem, por exemplo, elas podem receber alguma multa e elas não querem fazer isso. Então, quando a gente vê grandes países que fazem esse tipo de coisa, que são países mais sustentáveis, você pode ter certeza que muitas vezes todas essas ações elas partem mais do governo do que das pessoas, porque quando é o governo que cria lá a regra, é muito mais fácil das empresas irem lá cumprir. Afinal, quando a gente fala de meio ambiente, o que a gente entende que as empresas precisam fazer é planejar o fim do ciclo do seu produto, não é simplesmente fabricar o produto e entregar para o consumidor e deixar que ele resolva lá toda a questão do lixo dele quando ele não estiver mais usando aquilo. Mas é realmente ter um fim de ciclo, né? Se realmente aquele produto ali deixa de ser usado, ele precisa retornar de alguma forma e aquela empresa precisa ser responsável por cuidar do fim do ciclo daquele produto, porque muitos produtos são produtos que causam muitos danos ao meio ambiente e é isso que a gente precisa realmente cobrar para que não aconteça. Enfim, gente, é muita coisa interessante nesse documentário. Tem muitos dados, sabe, de quantidades de coisas que são produzidas no ano, que é uma coisa assim alarmante, sabe, que você vê o quanto que realmente o consumismo afeta negativamente o planeta, o meio ambiente, sabe? É muito bacana ver, é muito bacana ter essa consciência de que o seu consumismo ele não está prejudicando só o seu bolso, né? Não está prejudicando apenas sua vida financeira, mas está prejudicando o meio ambiente, está prejudicando o planeta e está impactando, inclusive, as próximas gerações que vão receber da gente um planeta muito mais poluído e muito mais difícil de viver do que o planeta que nós temos hoje. Então, cabe a nós tentarmos melhorar isso de alguma forma. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido aí a curiosidade de assistir esse documentário. Eu acho que vale super a pena. Eu espero realmente que você repense sobre seu consumismo aí e que você tente colocar algumas coisas em práticas para diminuir de fato o seu consumo. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.